Olá, meus amigos, a partir de agora, em nossa temporada 2026 da programação especial do Vale do Itajaí Notícias, através das nossas redes sociais, YouTube também, Instagram e Facebook, nós estamos abrindo oficialmente a nossa temporada com muita alegria e trazendo boas informações e falando, claro, do cotidiano do Médio Vale do Itajaí. E hoje, na nossa primeira edição do ano, nós queremos receber com muito prazer e alegria ela que é multicampeã sul-americana e também brasileira, tetracampeã sul-americana, tetracampeã brasileira, campeã europeia de jiu-jitsu, né? A atleta Eloá Lopes, a Leoa, que está aqui à minha frente, acompanhado também do grande treinador, professor Paulo Lopes, né? Vamos falar um pouco sobre a temporada 2026 e também as grandes conquistas que fazem parte desse processo de agradecimento da área desportiva aqui na cidade de Indaial. Eloá, primeiramente é um prazer ter você aqui no Vale do Itajaí Notícias. Boa tarde, todo mundo que está assistindo também. Obrigada. Professor Paulo, é um prazerzão falar com o senhor pessoalmente, só pelas redes sociais a gente se fala. Muito obrigado, Judson. Boa tarde a todos. Eu queria que a Eloá falasse um pouco sobre esse crescimento dentro do esporte, Eloá, porque você chegou a esse patamar de ser campeã europeia com muita alegria, agradecendo o nome do Brasil, inclusive, nesse mês de janeiro. Isso vem de um trabalho de anos, né? Acho que de muita dedicação e muito esforço também. Eu tô nesse ramo desde pequenininha, então passei por muita coisa também. É bem difícil também se manter, né, no topo. E eu acho que isso é tudo graças a, tipo, meu esforço e dedicação que eu tenho aos treinos. Isso aqui é o que digamos que é a minha vida, né? O jiu-jitsu. Você está observando aí a mesa, né? As medalhas que representam lá todo o esforço de uma equipe, da família e também um esforço sobrenatural que às vezes é realizado pelo atleta, né? Sim. A família tem uma grande parte disso também. Os atletas que treinam comigo também lá na academia, o professor também faz muita parte disso aqui. Então acho que é um conjunto de coisas que faz, tipo, os resultados virem também. Vou falar em família, o Paulo, professor, é tio da Eloá, né, Paulo? Tio, padrinho e professor, né? Tio, padrinho e professor. É uma grande responsabilidade, né? Como a Eloá falou, esse resultado aqui são de vários fatores. Como a gente sempre coloca dentro da academia, para transformar um atleta campeão, ou campeão, igual a Eloá, são 3 fatores essenciais. Primeiro, a pessoa, o atleta, tem que querer. Segundo, a família tem que apoiar o atleta. E terceiro, estar numa grande equipe, numa equipe que tenha condições técnicas de levar o atleta a atingir o máximo do potencial em competições, né? Então esses fatores são primordiais. Querer, o apoio da família é essencial e a estrutura onde que ele está, né? Até porque quando falta, por exemplo, a estrutura logística, é o apoio familiar que se Sim. sobrepõe a esses percalços, né, Eloá? Exatamente. Meu Deus, meu pai ele batalha muito pra estar conseguindo colocar nas competições. Às vezes a gente chegou a fazer eventos, muitas vezes rifa também pra conseguir arrecadar dinheiro pras coisas. Porque se manter no esporte as pessoas não vê, né? Só vê ali as medalhas e tudo, mas não vê o perrengue que é pra estar conseguindo conquistar tudo. Claro que tudo é uma projeção e uma ambição, na verdade, de objetivo na vida, né, Eloá? Mas você se imaginava, por exemplo, no tatame do outro lado do continente, há alguns anos atrás, quando você começou a sua carreira no jiu-jitsu? Isso é uma coisa muito importante. Quando eu voltei lá de Portugal, eu tava olhando a minha galeria, né, e o Instagram das coisas antigas, daí eu achei uma foto minha quando era faixa branca, ainda eu pensei, meu Deus, tu nem imagina tudo que tu vai viver ainda, que tu vai, tipo, tá fora do país. O jiu-jitsu sempre foi, tipo, sempre tive em mente que eu queria ser atleta profissional desde pequena. Teve uma vez num treino que o professor falou que era pra gente bater no peito e fazer uma promessa quem quisesse ser atleta. Eu lembro até hoje que eu fiz isso. E eu acreditei muito também, minha família também sempre me incentiva, meu professor também. E graças a Deus consegui sair fora do país para conseguir competir, levar o nome da academia e da cidade para fora do país.
E eu fiquei muito feliz, foi uma coisa muito surreal. Quando eu cheguei lá, eu falei, não acredito que eu tô vendo um dos meus maiores sonhos. E trazendo mais do que os sonhos, né? Trazendo o resultado positivo, né? Também, Sim, né? sim. Porque assim, o sonho, ele é aquela coisa, né? Ah, Deus vai te ajudar. Ele ajuda sempre. O teu acordar, na verdade, já é uma iluminação do ser maior. Ele já está te dando a vida. Agora, os objetivos tem que correr atrás, né? Muita Isso. disciplina, né? Isso. Você fala que você treina quantas horas por dia e todos os dias você treina? Eu treino todos os dias. Tem dias que eu faço 2 treinos e tem alguns dias que eu faço 1 treino por dia. Professor, e como é que é esse espírito de tio, treinador, também padrinho? Quando é que esse trio se encontra e como que é o espírito para organizar a vida de um atleta, seja no treinamento, na logística e até a competição? No caso específico da Eloá, eu consigo sempre separar, né? De ser tio, padrinho e de ser professor, né? Porque dentro da academia, que eu não tenho só a Eloá, que é parente, vamos dizer assim, que treina, né? Eu tenho meus filhos também que treinam, então a gente consegue discernir bem, né? Lá dentro, eu sou professor. Dentro da academia, eu sou professor, né? Salvo algumas situações fora que a gente vai conversar, mas extra tatame, né? Então, sou professor dela, né? A gente é bem profissional nessa parte, né? Então, consigo conciliar bem isso hoje, né? Então, consigo atingir o máximo dela como atleta por causa disso, né? Porque a cobrança dela lá, eu cobro ela como um professor, não como um tio, não como um padrinho, né? Eu lá sou o professor que cobro dela, né? E é onde que ela atingiu esses resultados, né? Porque a cobrança é grande, né? Já foi um pouco mais, né? Hoje já tô mais maleável, né? Mas não é fácil, como ela disse, não é fácil para ser um atleta, principalmente de jiu-jitsu e, segundo, mulher também, né? A Eloá, ela é uma referência hoje dentro da nossa academia, dentro da nossa cidade, porque através da Eloá, muitas meninas se espelharam nela e hoje a gente tem, a Eloá é tetracampeã brasileira e hoje nós temos dentro da academia também outras meninas lá que são tetra, tricampeã, bicampeã, campeões, que elas almejam ser a Eloá também no futuro, né? Então, o esporte ele engrandece a pessoa, o atleta, e ele faz com que toda a sociedade se movimenta, né? Ele é um espelho, uma pessoa, uma criança, um jovem praticando esporte, conseguindo alcançar os seus objetivos, igual ela viajou para Portugal. Então as crianças pequenas que estão chegando na academia se espelham nela. A mesma coisa que ela também se espelha em ser uma grande atleta profissional, uma faixa preta profissional, viver exclusivamente de jiu-jitsu, igual aos outros atletas profissionais hoje que viajam o mundo todo, né? Ela foi a primeira viagem internacional dela esse ano, né? E a primeira de muitas, eu acredito nisso, né? E ela vai conhecer o mundo todo, né? Eu vejo ela viajando para o Japão, para os Estados Unidos, muitas vezes para a Europa. E ela vai continuar sendo essa referência, né? Através dela, todo movimenta todo esse ciclo, né? E um caminho extraordinário, né? Então... O professor Paulo falava sobre essa questão desse ciclo extraordinário, Eloá, e é campeã europeia, e o desafio agora é realmente conquistar primeiro a logística necessária para que possa efetivar os campeonatos a nível mundial nos Estados Unidos e no Japão, né? Sim, a gente estava com um plano quando a gente voltou da Europa, eu e minha irmã, a gente ficou muito feliz, né? Foi muito legal, a gente não imaginava. É que além de estar realizando o sonho meu, eu realizei o da minha irmã também de viajar fora. E a gente já estava se preparando, né? Que a gente quer continuar nisso, né? A gente tem o Campeonato Mundial, que também é esse ano, só que requer muito mais benefícios, né? Tipo, muito mais dinheiro também. A gente vai tentar planejar um evento tem que ter o dinheiro do visto ainda, tem que ver se vai ser aceitado. E o Campeonato Mundial vai ser em Orlando, eu acho, se não me engano, nos Estados Unidos. Então, são coisas muito, assim, que tem que se trabalhar muito bem pra conquistar. E também se dedicar muito, né? Que não adianta a gente gastar um dinheirão e ir lá, tipo, só por ir. Porque a gente mexe com o pai, com o sono do pai, mexe com a cabeça do professor. O professor também tem que ter a responsabilidade de preparar o atleta. Os colegas de treino, a nossa cabeça também. Então, envolve um conjunto de muitas coisas. E nessa preparação toda, Eloá,
tem também aquelas situações que são pontuais, né? Às vezes, por exemplo, tem situações externas que interferem diretamente no treino do atleta, a infraestrutura, como você falou, logística financeira realmente, né? Sim. E tem aquelas situações também que fogem ao controle, mas que a mente tem que estar sã para superar esses obstáculos, né? Sim. Muitas vezes eu já pensei de parar com o jiu-jitsu porque, tipo, como a gente aqui, a gente investe muito, só que a gente só ganha retorno mais pra frente, quando a gente vai ficando mais velho. E, tipo, às vezes a gente tinha que deixar de comprar algumas coisas pra casa pra mim poder estar competindo. Então eu pensava, mano, será que isso vale a pena? Só que daí eu pensei muito e eu falo, mas a gente já tá aqui, então eu vou lutar até o final pra conquistar mais coisas e conseguir dar uma vida melhor pra minha família, né? Que é meu objetivo, além de ser mundialmente conhecida, é conquistar muitos outros títulos, é conseguir ter a minha academia e dar uma vida melhor pros meus pais também. Depois daqueles 17-0 na final do Mundial Europeu, quando foi finalizado a luta, o que você pensou primeiro? Eu fiquei sem acreditar. Eu só sabia pensar, muito obrigado a Deus, porque eu falei, caraca, eu não acredito, não tô acreditando que eu consegui ser campeã. Depois da luta, eu chorei muito. Ali eu ainda segurei um pouco as emoções, né? Mas quando eu tava olhando pro placar e eu falei, falta 10 segundos, eu já comecei a dar... Nossa, eu queria pular. Foi muito, muito incrível a sensação, assim, quando o árbitro ergueu minha mão. Já pensei em todo mundo tava me assistindo lá. Fiquei muito feliz. E é uma sensação também de dever cumprido no sentido, Eloy, de ter a oportunidade de disputar com os melhores da Europa, né? Assim, são vários atletas de todo mundo, na verdade. E você já é tetracampeã sul-americana, tetracampeã brasileira, mas galgou um patamar diferente em disputar com outros atletas de alto nível também, né? Sim, e tem uma grande diferença dos atletas aqui do Brasil pros gringos, né? O professor sempre falou isso também, realmente é bem diferente, até o lugar lá onde a gente luta é bem diferente. Mas eu tava me sentindo bem porque eu treinei muito, eu não parei nem no final do ano, fiquei treinando, porque eu sabia que era uma responsabilidade muito grande, então eu tinha que me dedicar ao máximo para conseguir trazer a medalha para casa. Valeu a pena todas as noites sem ir fazer um passeio, todos os piqueniques não realizados ou todas as comemorações ausentes para traçar o objetivo que foi alcançado até aqui, né? Outros virão, né? Valeu muito a pena. Às vezes meu pai até me cobrava, tipo, porque eu não queria sair, essas coisas. Mas, tipo, eu sabia que, tipo, ele ia ficar triste ali naquele momento de eu não poder estar com eles, mas que pra frente eu ia conseguir, com a medalha, né, mostrar pra ele que tudo ia valer a pena. Então, valeu tudo a pena, né? Professor Paulo, o trabalho da CT Moraes e Lopes, vi aqui é jiu-jitsu e defesa pessoal, né? Sim. Como é que é o trabalho lá e ainda tem vaga disponível? É por período? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho realizado. O CT Moraes Lopes, as aulas são iniciantes, intermediários e juvenil e adulto comercial e tem a equipe de competição, né? Então, dentro da nossa escola hoje, a gente ensina o jiu-jitsu, arte marcial, defesa pessoal e um esporte de luta de combate, né? Então, muitas pessoas acham que a minha academia é exclusivamente só de competição. Não, a gente tem crianças que estão iniciando jiu-jitsu, tem crianças que não são tão competidoras assim, e tem pessoas adultas, mulheres, que não são competidoras, que treinam, né? Treinam normal, diariamente na academia, para condicionamento físico, para aprender uma defesa pessoal, outros só com uma válvula de escape, que não pensam em ser atletas, né? Então, tem também bastante pais que, através das crianças estarem treinando, eles se identificaram com o esporte e vieram também fazer o jiu-jitsu, conhecer o jiu-jitsu lá dentro do tatame, para entender melhor como que é esse esporte, para poder estar auxiliando também as crianças. Porque muitas vezes eu vou para um campeonato brasileiro, por exemplo, Sul-Americano a gente teve agora 25 atletas, né? Então só eu e a minha filha de coach, de técnico, né? Então às vezes o pai lá fora, se ele treina também, ele consegue orientar uma criança que está sozinho, seu filho, né? Então através do treinamento dentro da academia, muitas pessoas adultas vêm treinar também. E eu costumo sempre dizer, né? O jiu-jitsu é maravilhoso para todas as idades, mas exclusivamente para as mulheres é o esporte principal que tem, eu acho. É indiscutível a arte marcial defesa pessoal, que vai preparar uma mulher
para uma situação real de defesa, né? É o jiu-jitsu. Eu sou professor de jiu-jitsu, 3º grau, mas também sou professor formado, faixa preta também de karatê, né? E com toda a minha vivência nas artes marciais, no karatê, com o jiu-jitsu, eu posso afirmar, por exemplo, a Eloá começou comigo lá com 5 para 6 anos de idade treinando. Hoje ela é uma atleta, ela consegue se defender tranquilamente numa situação de agressão, né? E se a Eloá também não competisse, não fosse uma competidora, ou fosse também só treinar o jiu-jitsu por hobby, aí seria uma outra situação. Então também acredito que não só o jiu-jitsu como arte marcial, ele tem que se completar com a competição. Porque é na competição que a pessoa vai ganhar autoconfiança, vai ganhar garra, né? Para que numa situação real de defesa pessoal ela consiga realmente se sobressair. Então eu acredito muito no jiu-jitsu competitivo para criança e principalmente para as mulheres, né? O teu professor e tio falou aí do início dos 6 anos, e agora você está com 17, né? Eu tô com 16, mas vou fazer 17 em abril já. Já está na entrada da disputa do principal adulto, né? Essa transição vai ser boa? Como é que está esse trabalho para essa transição? Porque tem um ano cheio de muitas competições a nível nacional e internacional esse ano, né? Eu tô bem ansiosa, mas também fica um pouco daquele medinho, porque a categoria adulta é muito diferente. As categorias juvenil e kids luta com pessoas 1 ano mais velhas ou da sua idade. Adulto tu já luta com pessoas, às vezes, 5 anos mais velhas, que daí adulto é 18 até 30 anos. Então, querendo não lutar lutando com pessoas mais experientes, né? Mas tô bem ansiosa, porque acredito que independente da pessoa que lutar, mais velha, eu sei que eu vou sair na mão, então... Tem vontade de lutar com algum ídolo seu na categoria de esportivo? Olha, eu sou o tipo de atleta, assim, eu falo muito também que eu não sou de ficar caçando atleta, eu não gosto, como eu também não gosto de ficar me caçando, né? Mas eu acho que seria boa oportunidade de mostrar meu jiu-jitsu, assim, com pessoas mais experientes também. Não, assim, que nem o professor disse, às vezes nem é só por ganhar, o jeito que tu ganha, então, tipo, performar bem. Tipo, mostrar o jiu-jitsu que eu tenho pras pessoas. Você é apaixonada pelo jiu-jitsu. Eu queria que falasse um pouco da Eloá, estudante do dia a dia, no cotidiano, na vida da cidade de Indaial. Na verdade, minha vida é resumida praticamente tudo jiu-jitsu. Eu acordo de manhã, né? Daí eu vou pra escola, eu sou bem tranquila na escola, só que ela não conversa, mas moderada. Eu sou do Carlos Teste, só que eu estudo em Blumenau. E daí eu volto, daí tem o treino da tarde, daí depois tem o treino da noite, daí eu vou pra casa, daí faz tudo a mesma coisa. Todo dia, sempre, a rotina. Essa rotina foi quebrada um pouco com a mídia focalizando esses teus resultados, Eduardo? Não, pior que não. Não tanto assim. Só que é uma coisa diferente, né? O negócio de mídia, assim, eu também tô aprendendo a trabalhar bastante isso, porque eu sou muito envergonhada, As pessoas às vezes falam, nossa, fala tão bem, mas eu não acho, eu acho que eu tenho que melhorar muita coisa, eu tenho muita vergonha de me comunicar com as pessoas. E como é que a Eloá, por exemplo, quando recebe o carinho dessa juventude que está iniciando lá, como o professor Paulo falou, você hoje é uma referência na cidade de Indaial e também onde você passa para as crianças. Como é que a Eloá adolescente percebe esse carinho das crianças também? É incrível, quando às vezes eu tenho alguns campeonatos, tem muita criança que vem tirar foto, é mais criança do que, tipo, juvenil, adulto, assim. Eu fico muito feliz, teve momentos que já teve entrevistas que as crianças falaram de mim, eu fiquei muito feliz, já me emocionei muito. Então eu acho que, como eu sou um exemplo para algumas crianças, eu tenho que me comportar bem, né, porque a gente é muito assim, de se inspirar numa pessoa e daí acontece alguma coisa, as pessoas, tipo, mostram pra gente que não é como a gente pensava que era. Então eu tenho muito esse cuidado de mostrar pras crianças o certo, assim. Você falou lá no início, lá que, fazendo aquele trocadilho, né? A Eloá de 6 anos, ela tem muito orgulho da Eloá que tem hoje, né? Sim, acho que a menininha do passado, ela nunca imaginava que ia estar com todas essas medalhas, assim. Acho que ela não imaginava tudo o que ia acontecer. O desafio maior, professor, desse 2026 aqui, com vários projetos aí em enfoque, por exemplo, né? É realmente a captação de recursos, de logística para efetivação do projeto, porque assim, não adianta ter a estrutura, no caso da CT Moraes, os profissionais que atuam lá, né? Você e Companhia Limitada, né? Todos os professores,
é a força de vontade e treinamento dos atletas e das famílias. E isso é um conjunto, mas também tem alguns fatores externos que são importantes na efetivação desse projeto. Né? Com certeza, né? É primordial, né? A gente buscar ter o apoio fundamental das entidades privadas, né? Para poder auxiliar, né? Porque existe muitos projetos de iniciação, né? Mas não existe a finalização, né? Então não adianta fazer um projeto de iniciação na cidade e depois coloca um monte de criança, um monte de atleta para praticar e daí chega no ápice da competição e não ter recursos, né? Então sempre a gente briga, batalha para estar melhorando os recursos financeiros para estar mantendo essas crianças competindo, né? Porque todo esporte é muito caro, né? Porque demanda de competições, inscrição, jiu-jitsu é um esporte individual, a inscrição é individual, poucas competições são aqui do lado da cidade, geralmente demanda se deslocar fora, né, de carro ou de ônibus, né? Então a batalha é uma correria, né? Além do atleta ter que ter a abdicação de vários fatores, igual a Eloá, abdicar da vida particular dela e em prol só do esporte, a gente também tem que correr atrás do recurso financeiro, né? Não só a família, a academia também tem que se empenhar para isso, né? Então hoje, graças a Deus, a gente sempre tem um ou dois apoiadores que apoiam algumas crianças e vários atletas nossos têm um apoiador em particular, né? Mas é muito pouco ainda, é muito limitado, né? Temos aqui uma campeã europeia que poderia ter, assim, várias empresas estarem patrocinando ela, apoiando ela, né? Que tem atletas aqui do nosso estado, de outras cidades, que conseguem viagem toda paga para os Estados Unidos. Eles vão competir lá em São Paulo, viagem paga de avião, vai no Rio, viagem paga. E nós aqui na nossa cidade, em Indaial, não temos ainda. As empresas não têm esse apoio para um atleta do gabarito da Eloá, não tem ainda, né? E eu tenho outros atletas também, né? Não são tão do gabarito dela, assim, mas também com grande potencial. Então falta isso na nossa cidade, talvez, um olhar assim das empresas, né? Porque, olha só, a Eloá é uma menina de 16 anos, é um espelho para a sociedade, para as crianças, né? Então, através dela, quantas crianças vão treinar o jiu-jitsu? Quantas crianças vão deixar de não estar fazendo nada, de estarem fazendo coisa errada para vir para o esporte? Né? O esporte é maravilhoso, né? O que tem uma transformação social na nossa sociedade, né? Na nossa comunidade em geral. Então, ela é um espelho. Então, tinha que ter esse olhar, né, dos empresários, investir mais nos atletas, né? Principalmente na nossa cidade, que temos vários campeões aí, né? Vários. Agora, Eloá, esse ano, tu pode já citar pelo menos as programações que já tem pré-definida a tua participação esse ano? Pré-definido eu tenho o Circuito Mormai nesse final de semana. Já agora, final de semana? Isso, tem o Brasileiro. Eu ia lutar o Curitiba, mas encerrou as inscrições antes, então eu não consegui. Tem o Floripa, tem o Sul-Americano, a gente pode tentar o Mundial também esse ano, que é uma coisa que eu quero muito. Tem alguns campeonatos também em São Paulo que dá pra tentar. E lutar também competição sem kimono esse ano, tipo a DCC, Brasileiro, Sul-Americano sem kimono também. E tem esse detalhe que o senhor falar, né, professor? Por exemplo, a academia de vocês, especificamente, ela é atrelada à federação que tem o Mundial dos Estados Unidos, né? Exatamente. Nós somos filiados, né, na nossa equipe, né, o CT Moraes Lopes, a equipe Pro Training, que é filiada à IBJJF, né, que é o órgão máximo do jiu-jitsu a nível Brasil e mundial, né. Então, existem vários campeões brasileiros por aí, né, que o pessoal vende gato por lebre, né, que é campeão brasileiro, campeão do World, campeão sul-americano, mas não é. Campeão brasileiro é isso aqui, ó. Isso aqui é campeão brasileiro, ó. Tetracampeã brasileira, IBJJF, CBJJ, o maior órgão mundial, campeã europeia IBJJF. Então, ela é realmente uma campeã. Então, são várias organizações que tem, mas não tem o renome que é a IBJJF, né? São entidades pequenas, locais do estado aí, que usam, às vezes, até de um plágio da federação para fazer os torneios deles e dizerem que são campeões brasileiros, né? Fazem aí um campeonato aí em Bombinhas e dizem que são campeão brasileiro. Um campeonato em Joinville diz que é um campeonato mundial. Não, campeonato mundial IBJJF é só lá nos Estados Unidos. É pan-americano, só nos Estados Unidos. É campeonato europeu, lá na Europa. Ela disputou em Portugal, mas outros campeonatos, o ano passado, foi na Itália, né?
Então depende do recurso financeiro, né, para esses atletas, né? Então a gente precisa disso, né? Individualmente, para os nossos atletas em particular, empresas fortes aí, apoiar e patrocinar uma atleta dessa, que com certeza vai estar representando muito bem essa empresa, levando o nome dessa empresa, o nome da cidade, o nome do nosso estado a nível mundial, né? Isso que a gente precisa. Eloy, eu sei que você ama e gosta muito da cidade de Indaial, mas com certeza também, né, que às vezes nós temos que abdicar de algumas situações que nós amamos para que outras possam surgir e o objetivo seja alcançado, né? Estou falando isso porque, por exemplo, daqui a um período, né, devido ao seu crescimento, né, de potencial que já está tendo, por exemplo, pode surgir uma proposta de outras cidades ou outros estados e você tem que ir para esse determinado local, vestir o kimono, né, para que possa ser efetivado o projeto maior, né? Sim. É triste, assim, tipo, se eu recebesse uma proposta de, vamos supor, de outra cidade que, vamos dizer, que daria um lucro melhor pra mim. Eu gosto de representar ideal, só que tem que pensar no meu profissional, né? Então, acho que tenho certeza que se a proposta fosse boa, eu trocaria. Até porque o nível, né, de alto rendimento, ele requer infraestrutura, investimento, logística, patrocínio e, claro, né, a resiliência, né, do atleta, né, que tem essa disponibilidade, mas o nível de alto rendimento requer todos esses fatores, né, professor? Exatamente. E principalmente agora esse ano, né, que foi já sancionado, né, que agora em Santa Catarina, pelo FESPORT, lá foi sancionado, se não me engano, eu estava vendo algumas notícias. Em Santa Catarina não vai competir mais atleta de fora. Joguinhos, jogos abertos, não vão contratar mais atletas de fora. Então eu acredito agora que vai ter um pouco mais, já era valorizado um pouco o esporte, né, amador em Santa Catarina, vai valorizar mais ainda. Principalmente atletas que são campeões. Porque antes, cidades igual Florianópolis, queria ganhar um título no jiu-jitsu em determinado peso. Eles contratavam um atleta a nível mundial, lá de São Paulo, do Rio. Ele vinha, competia, pegava a medalha, botava na mala e ia embora. Hoje não. Pela votação que foi feita agora, a partir desse ano, não vai ter mais contratação de atleta de fora. Então, esses atletas das cidades que têm renome nacional, acredito que vão ser bem disputados pelas cidades. E acredito que a Eloá, no futuro, aí, esse ano é o último ano que ela está representando, na idade dela, joguinhos, né? Ela vai representar a Indaial nos joguinhos. O ano que vem, ela já vai para os Jogos Abertos, que daí já é o patamar, vamos dizer assim, na competição amadora de Santa Catarina, é o nível maior, que é Jogos Abertos. Com certeza, eu acredito que vai pintar aí umas propostas para ela, né? E cabe a ela escolher, né? Porque daí é a valorização do atleta, de toda a dedicação que ela teve aqui, de toda a dedicação que ela teve para chegar e ela escolher o caminho dela, né? Porque a valorização é importante para o atleta, né? Que é o retorno dele de todo esse sacrifício, né? Então, mas eu tô acreditando, tô com um olhar bem positivo com essa nova diretriz que tomou no estado. Eu também era contra os atletas de fora virem competindo, né? Fiquei muito feliz com isso, porque daí vai valorizar o atleta de Santa Catarina, né? Quem é de Santa Catarina mesmo, né? E as cidades vão começar a disputar os campeões, né? E eu vou ficar muito feliz de ter 3, 4 cidades aqui disputando quem paga mais para levar a nossa atleta aqui, né? E gostaria, claro, né? Eu como técnico de Indaial, gostaria muito que Indaial tivesse uma política de valorização dos nossos atletas, quem sabe, né, tenha, né, no futuro aí, se não me engano, Indaial quer se candidatar o ano que vem para ser uma sede dos Jogos Abertos em Santa Catarina, quem sabe, então, se quer ser sede dos Jogos Abertos de Santa Catarina, então, ter um olhar também para os nossos atletas, né, olhar um pouco mais para os nossos atletas, né, trazer um grande evento para a cidade, show, parabéns, ótimo, mas os nossos atletas que vão representar a nossa cidade, como é que vão estar? Vão estar bem valorizados para estar representando? Né? Isso que a gente gostaria, né? Gostaria muito que o evento fosse na cidade, mas gostaria também que os nossos atletas tivessem o valor que eles merecem, né? Porque é muita dedicação, é muito sacrifício, não só do atleta, da família, de toda a comunidade para manter um atleta em alto rendimento, né? Com certeza, e essas reflexões elas são importantes até que se observa, por exemplo, o trabalho que é realizado pelos
paz por vocês, né? E por todos que estão envolvidos diretamente, né, nessa construção, né, do atleta, ou se não for um atleta, ele vai se tornar o cidadão atleta, né? Que é o melhor ainda, né? Que é o melhor ainda. Hoje você, todas as faixas que você disputou, você conquistou o título, né? Sim. Desde Da cinza até o ouro. Então você ainda vai ter esse ano umas 2 faixas para poder chegar na roxa, né? Não, mais uma. Agora Mais uma? Tem mais uma, pra chegar na roxa. A roxa agora, ela da faixa azul, ela vai Roxa. competir agora no Campeonato Brasileiro, né? Último ano do Campeonato Brasileiro na faixa azul. E de repente, se ela conseguir, nesse meio tempo do Campeonato Brasileiro, conseguir fazer o visto e tal, e de repente vai que pinta uma luz aí, Sim. grande, vai que pinta um apoiador grande aí, né? E Sim. olha aí com carinho pra Eloá, diz, não, Eloá, o que você precisa pra você disputar o campeonato lá nos Estados Unidos, o Mundial? Aí ela continua na faixa azul, compete o Mundial na faixa azul também, né? Porque nada é impossível, né? Grandes atletas aqui de Santa Catarina, às vezes, estavam na rua lá vendendo uma balinha e veio um grande empresário e quis patrocinar, né? De repente, nós temos grandes empresas fortes aqui em Indaial, né? Sim, com que teriam certeza. grandes, fazer um projeto, levar Indaial, representar essas empresas, levar o nome da nossa cidade lá para os Estados Unidos, lá para fora, né? Ia ter um retorno muito bom de imagem, né? E ela realizava o sonho dela e ela fecharia o ciclo dela aí na faixa azul, porque eu acredito que ela vai ser campeã brasileira na faixa azul novamente e poderia fechar o Grande Slam, que se chama, né? Ganhar o Campeonato Brasileiro, o Europeu e o Mundial, né? Nos Estados Unidos, né? Fechar um Grande Slam. Mas se não acontecer, ela não conseguir esse apoio, essa luz aí, que vem aí, depois o brasileiro vai ser graduado aí faixa roxa, porque já vão fazer um planejamento para ela ficar um ano na faixa roxa e logo chegar aí nas categorias profissionais, marrom e preta logo, né? Então a gente, como ela é uma atleta que tem grande potencial, a gente não vai, porque na faixa não tem um tempo mínimo para ficar, Sim. mas pode a gente prolongar um pouco mais. Ela, como é uma atleta de alto rendimento e o objetivo dela é ser realmente uma atleta, a gente faz o tempo mínimo para ela chegar mais rápido aí e estar disputando as categorias profissional, né? Acredita aí que com os seus 19 para 20 anos, faixa preta aí, representando aí Santa Catarina aí com excelência, igual outros atletas que temos aqui no estado que são campeões mundiais, né? Com certeza. E nós estaremos com toda a alegria, mais uma vez aqui, para divulgar os resultados bons da Eloá, resultado da CT Moraes, mas contando a história, né, dessa construção de você, seja na faixa azul, seja conquistando os objetivos traçados desse ano, ou, consequentemente, desses projetos futuros que vai ser efetivado com toda certeza. Eu quero agradecer de forma muito especial aí como é o nome da tua irmã? Pietra. A Pietra, insistente em Pietra, um abraço para você aí. Foi um prazerzão ter a Eloá aqui, também o professor Paulo, né? Pietra, um abraço, você realmente, tenho certeza que é o braço forte, mão amiga da Eloá para o que der e vier, né? E a videomaker profissional dela, né? Um abraço para você em casa. Professor Paulo, muito obrigado pela participação, agradeço realmente do fundo do coração e que tenhamos grandes resultados com a CT Moraes Lopes, com os outros atletas também, tá bom? Eu que agradeço, Judson. Eu que agradeço. Só para finalizar aqui, a Eloá, ela foi a minha primeira campeã brasileira. A minha primeira campeã brasileira e hoje o nosso CT Moraes Lopes já conquistou 29 medalhas em campeonato brasileiro, já formou 29 campeões brasileiros, né? E a Eloá, ela que puxou a fila, ela foi a minha primeira campeã brasileira, então graças a Deus, através dela, com essa luz que ela teve aí, essa inspiração para todos, nós temos 29 campeões brasileiros. Dentro da nossa região e aqui no estado, o CT Moraes Lopes é o maior formador de campeões a nível nacional, tanto campeonato brasileiro, sul-americano e agora já internacional, já temos a Eloá aí, já temos 3 medalhas europeias de ouro e uma de prata, né, com nossos atletas. E agora a Eloá com certeza vai ser a que vai buscar a nossa medalha de ouro lá nos Estados Unidos. Que legal. Eloá, obrigado aí, prazerzão conhecer pessoalmente, não conhecer pessoalmente, mas o trabalho precede o nome, né? E você realmente vai ser a nossa grande campeã, já é vencedora e vai ser a nossa
ampliação desse trabalho do jiu-jitsu aqui na cidade de Indaial, Santa Catarina e no Brasil. Quero muito realmente falar de você, muito próximo, né, com toda certeza, da Eloá conquistando o mundo com muitos resultados positivos, tá legal? Onde você estiver, tenha certeza que Indaial vai estar torcendo por você, seja em qualquer equipe ou segmento de patrocínio ou estado que você estiver, tá bom? Eu torço realmente para que isso aconteça. Às vezes nós temos que deixar, né, muitas coisas para trás para conquistar um objetivo. Tenho certeza que esse trajeto você vai fazer e vai conquistar. Muito obrigado pela tua participação aqui no Vale das Notícias, tá bom? Muito obrigada e obrigada pela oportunidade também. Nós tivemos a participação da nossa tetracampeã, multicampeã Eloá Lopes, também do professor Paulo, da CT Lopes, e fazem um trabalho maravilhoso de jiu-jitsu aqui na cidade de Indaial. A produção do programa foi de Johnny Solima. Curta e compartilha nossa live. Valeu!